Continuando ainda na nossa retomada de conteúdo que nós trabalhamos nas aulas presenciais, o objetivo da lógica é procurar demonstrar a verdade ou procurar a prova de uma verdade por meio da análise dos argumentos, né? Nós falamos isso na aula passada com vocês. Então, a lógica ela está preocupada em analisar a formação de um argumento, que é chamado de silogismo. A ideia é buscar superar as contradições e evitar a retórica, que era muito utilizado pelos sofistas, como falamos com vocês também, né, na aula de retomada de conteúdo, né? Então, só para a gente fazer o eixo de ligação, retórica é um processo argumentativo que tem como objetivo persuadir as pessoas, tentando convencer essas pessoas aí, principalmente por meio da linguagem. Então, o objetivo dos sofistas eram esse, por meio da linguagem, por meio da fala, persuadirem. Então, Aristóteles principalmente, Platão, Sócrates, todos eles então debruçaram-se na busca do conhecimento para entender estes argumentos de forma mais construtiva, mais verdadeira e desses argumentos serem mais válidos, né? Aqui, esses exercícios de lógica, favor ler, para vocês entenderem um pouquinho. Nós trabalhamos esse exercício de lógica com vocês. Em negrito aí está a resposta certa, né? Veja, esse é outro argumento, esse é outro exercício sobre os argumentos, o que é argumento, tá? Já falamos com vocês sobre Aristóteles, que compilou o Organon, organização que promove a reflexão do pensamento lógico, né? E é dele a ideia do silogismo, né? O silogismo é um tipo de argumento com duas premissas e uma conclusão ou inferência, né? Um exemplo clássico é: todo homem é mortal. Ora, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso aí é um silogismo, né? Então, o argumento, ele contém, esse argumento, né, ele contém duas premissas e uma conclusão. Veja, todo homem é mortal, que é uma premissa maior. Nós temos Sócrates é homem, premissa menor. Logo, Sócrates é mortal, que é uma conclusão. E aí, ou inferência, né? Então, conceito de premissa é o que exprime por meio da linguagem os juízos formulados pelo pensamento. A proposição, uma atribuição de um predicado a um sujeito. Então, a premissa, como nós falamos na aula passada, é uma característica, geralmente é um valor, expressa uma característica, né? E essa premissa, ela sempre tem que ser uma premissa que vai exprimir um valor de verdade, geralmente afirmativa, né? Então, exemplos aí: todo homem é mortal, todo colorado é sábio, se o senador aprovar o projeto, então haverá aumento de salário. Então, essas premissas, elas expressam um juízo, um valor, e ela também fala sobre quantidade. Ela pode ser relativo a qualidade, quantidade, temporalidade, lugar, ação e sentimento, né? E aí vocês façam esse exercício, né, indicando que é I para inferência e A para argumento. Fizemos esse exercício em classe, né? Olha, isso aqui é muito interessante, esses indicadores de conclusão, indicadores de premissas, que também trabalhamos em sala de aula com vocês. Todas as vezes que vocês verem palavras como portanto, por consequente,
assim, logo, deste modo que, consequentemente, o qual implica que, o qual acarreta, o qual prova que, o que significa que, são indicadores de conclusão. As premissas estão relacionadas com as palavras, por exemplo, de pois, desde que, como, visto que, admitindo que, isso é verdade que, e etc. Né? Bom, já falamos com vocês. Na aula passada também, a premissa, ela tem duas categorias, né? Ela está relacionada com a extensão e com a sua compreensão. Quanto maior for a extensão, menor será a compreensão. Vocês têm um texto que em Maus fizeram o exercício, então esse texto trabalha muito bem isso daqui, tá? E aqui tem um exemplo: brasileiro, goiano, analfabeto, napolino, né? Desculpa. Então aqui nós estamos analisando a premissa de acordo com a sua sua compreensão e extensão, né? Quanto maior for a extensão, menor será a compreensão do termo, tá? E aí está o exercício, façam esse exercício, né? Outro exercício, analisando os seguintes termos quanto à extensão e a compreensão. Abaixo já está a resposta, né? Se vocês quiserem acompanhar e fazer essa leitura, tá? A premissa ela pode ser do tipo simples e composta, tá? A premissa do tipo simples é aquela que apresenta uma ação. Exemplo: este professor Beethoven aí é o mais lindo de Riachuelo. Vocês acham? Que coisa feia, esquisita, né? O Ivo é um bom pai. A aprovação é fruto do estudo. Então aqui nós temos uma premissa do tipo simples, e esses exemplos aí servem para vocês perceberem isso. Nós temos as premissas que são compostas, que é aquela que apresenta duas ou mais ações na mesma premissa. Por exemplo, se o Senado aprovar o projeto, então haverá aumento do salário. Se Carlos for até Maria, então encontrará Maria. É melhor, né? João é um bom pai, mas possui suas próprias limitações, né? Então, nós temos aquilo que também conversamos com vocês, os operadores ou conectivos lógicos, que são aquilo que faz, aquilo que dá o elo, a ligação aos argumentos, às premissas, aos argumentos. Esses operadores são chamados também de conectivos lógicos, né? Então nós temos aí conjunção, disjunção. Eles podem ser do tipo conjunção, disjunção, condicional ou bicondicional, tá? E aí continua também outro exercício, né? Para vocês verem e entenderem se esse tipo de enunciado é simples ou simples, categórico, ou se ele é condicional. E aí estão os outros exemplos para a premissa composta, né? Que pode ser conjunção, que pode ser disjunção, que pode ser condicional ou bicondicional, tá? Ok? Gostaria muito que vocês fizessem esse exercício além do próprio texto que vocês têm em mãos, tá? A conjunção estabelece uma relação de inclusão entre P e que. Termos que indicam conjunção: mais, porém, tudo, contudo, todavia, são termos que agregam, tá? Exemplo: aprovação do vestibular é consequência de estudo e de uma forte organização dos horários do dia. Então, essa é a tabelinha do valor de verdade. A oração P e Q precisam ser sempre verdadeira para a conjunção ser verdadeira. No caso aqui, a conjunção é letra E, tá? A letra E. A universidade fornece os valores de verdade, ok? E aqui tem uma tabela de verdade onde vocês podem perceber, né? Se P e Q são verdades, logo P e Q são verdadeiros, né? Se você modificar essas frases aí, colocando P verdadeiro e Q
falso, lógico, a conclusão será falsa. E qualquer mudança que você fizer também. Não esqueçam isso. Na hora da prova, pode cair na prova, tá? Isso aqui seria essencial, seria muito bom na sua prova. Exemplo tá aí, tá? Para vocês identificarem, façam esse exercíciozinho. Nem que memorizem isso, é muito interessante, tá? Outro exercício. Aqui nós temos um exemplo de disjunção. Disjunção é aquela que tem os conectivos de excludentes que separam, tá? Ou seja, estabelece uma relação de exclusão entre P e Q. Então, termos que indicam a disjunção. Ou, por exemplo, é um tipo de termo. Ou é isso, ou é aquilo, né? Então, a aprovação no vestibular é consequência do estudo ou de uma forte organização nos horários do dia a dia. É a mesma frase que utilizamos no slide passado. Tá? E aí, para dar o exemplo, então, só modificou-se o conectivo, lógico. Lembrando, gente, estou falando rápido, não estou demorando aqui, porque isso daqui já foi trabalhado em 5 aulas nossas presenciais, tá? Agora nós temos a premissa do tipo condicional, estabelece uma relação de causa e efeito entre P e Q. Então, termos que indicam essa condicional. Se, então, porém, tá? Todavia. Se o Senado aprovar o projeto, então o salário será aumentado. Veja se não houver essa relação, aí a situação poderá ser verdadeiro e poderá ser falso. Então depende da situação que você colocar esse conectivo condicionante, tá? Outros exercícios, nós temos aí, a premissa bicondicional, que estabelece uma relação de causa e efeito necessária e suficiente entre P e Q. Tem termos que indicam essa forma bicondicional, se e somente se, né? Vejam. Tá? Então, também trabalhamos isso daqui. É possível classificar as premissas, né? Com qual objetivo? O objetivo da gente estabelecer as categorias de uma premissa e a sua extensão. Então, por exemplo, eu posso classificar as premissas de acordo com a sua qualidade e de acordo com a sua quantidade e até mesmo subdividi-las, né? Então, por exemplo, quanto à qualidade, ela pode ser afirmativa e negativa. João é bom, João não é bom. Todos os homens costumam, todos os homens pensam. Outro exemplo João pensa. Um grupo grande de homens gostam de raciocinar. Então, eu estou estou lançando uma premissa mais particular. Agora, quando é singular, é assim: João pensa, João raciocina. Então, a relação dessas premissas, elas podem ser, dentro da lógica, simbolizadas assim: todo S é P, para negativa, nenhum S é P, para quantidade universal, algum S é P, particular, algum S não é P. Lembrando, gente, eu preciso que vocês estudem o texto, ok? Outro exercício, a resposta, tenho o quadro tradicional de oposição, então vocês deem uma lida, vislumbrem isso daí, analisem este quadrozinho, deixem ele fácil no momento das provas de vocês, né? Então aqui nós podemos relacionar esses argumentos de diversas formas, contraditórias, contrárias, subcontrárias, subalternas, enfim.
é possível analisar por meio deste quadro de oposição mais de 40 tipos de argumentos. Utilizando isso, nós já trabalhamos alguns desses na sala de aula e reafirmando, não vamos falar aqui, pois nós estamos fazendo uma retomada de conteúdo para vocês fazerem a prova de primeira VA na semana que vem, ok? Aqui tem mais um exemplo, tá? Aqui tem mais um exercício para vocês fazerem com a resposta certa. Procurem fazer para estudarem direitinho. Aqui tem alternativas em relação a aquilo que nós estamos estudando, correção desse exercício, etc, etc, né? Tá? Trabalhamos essa questão da regra da dupla negação. Quando uma premissa tiver duas negações, nunca podemos apresentar, lógico, uma afirmação. Veja aí, na alternativa C deve ter, não indica impossibilidade, tá? Então, na hora que vocês aumentarem o slide, vocês verão melhor. Na alternativa C deve ser em ter, indicar a possibilidade, tá? Então, o argumento é formado pelas premissas, e por uma conclusão, tá? É composto pelos termos médio, maior e menor. Um argumento é válido ou inválido. Um argumento pode ser dedutivo, indutivo, analogia ou falácia. Já falamos com vocês. Então, nós temos os termos menor, médio e maior. O exemplo está aí. Todo homem é mortal. Então, todo homem é mortal. Então, o termo médio na primeira frase é homem, tá? Esse termo médio, numa das regras do silogismo, que nós vamos falar mais para frente, ele pode ser uma inferência, tá? Ele pode vir ao final, sempre nesses argumentos categóricos, nesses tipos de silogismos categóricos, né? Nós temos os termos menores, que são aquilo que nós chamamos de conectivos, ora, logo, aqui usando essa frase clássicas de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, aliás. E nós temos o termo maior. Geralmente, na grande maioria dos casos, o termo maior, ele só vem na conclusão, tá? Trabalhamos isso com vocês. Não vou falar aqui com vocês, mas é bom vocês darem uma lida, que vai cair na prova. Argumento dedutivo e argumento indutivo. O argumento dedutivo é uma forma de raciocínio que geralmente parte de uma verdade universal e chega a uma verdade menos singular ou universal. Esta forma de raciocínio é válida quando suas premissas são verdadeiras e fornece provas evidentes para sua conclusão. Exemplo, todo homem é mortal. Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Gente, eu deixei o outro slide para vocês aí. Leiam sobre o argumento dedutivo. Métodos. Um método dedutivo e indutivo, tá? Não vou ficar falando muito, porque senão a gente tem que recomeçar tudo novamente este curso e vamos perder tudo aquilo que já vimos, né? Argumento indutivo. Argumento indutivo é uma forma de raciocínio que geralmente parte de enunciados singulares e infere-se em um enunciado universal. Ao contrário do argumento dedutivo, o argumento indutivo vai além das premissas. Ele oferece novas informações que não estavam contidas na premissa. Por isso, ele é mais usado pelas ciências. São através dos argumentos indutivos que as ciências descobrem as leis gerais da natureza. O argumento indutivo geralmente parte de dados de experiências e esses dados chegam a enunciados universais. Exemplo, a sala 1 da escola foi pintada de verde. As salas 2, 3, 4, 5 e 6 também foram pintadas de verde. Logo, todas as salas da escola foram pintadas de verde, tá? Exemplos e exercício para vocês aí desses argumentos, ok? Vamos parar aqui na falácias, porque dentro do curso de vocês, falácias é muitíssimo utilizado por vários operadores no direito para
para trabalhar os seus argumentos, né? Então, nós vamos dedicar 1 ou 2 aulas especiais ao estudo das falácias, ok? Então, vamos ficar por aqui hoje, tá? Estudem o texto que está postado aqui em PDF para vocês. Responda essas 2 perguntinhas também, tá? Básicas, que eu vou postar agora em envio de atividade, e boa prova já na semana que vem, tá bom? Os textos estarão postados, é muito importante que vocês leiam os textos. Outra coisa, tem os exercícios ao final dos textos. Eu preciso que vocês me enviem, ou melhor dizendo, para quem não me entregou, ou para quem não me enviou, pois esses exercícios valerão 30 pontos, ok? Muito obrigado e até a próxima. Opa, não fechou porque